Você provavelmente já viu ali a razão do ser cristão. Já pensou? Por que ser cristão? Por que tomar atitudes corretas no mundo em que não toma atitudes corretas? Por que fazer tudo aquilo que Deus espera de mim? Eu não sei você, mas essa semana eu vi uma notícia de que está chegando no Brasil a Bíblia gay. Ela já existe uma tradução em inglês e em outras línguas, mas a sociedade bíblica ela não aceitou fazer essa Bíblia, então eles vão procurar outra editora e essa Bíblia vai entrar no Brasil. E o que que essa Bíblia, qual que é a proposta dela? A proposta é trocar todos os termos que eles consideram, os autores consideram homofóbicos, como por exemplo, os efeminados não entrarão no reino de Deus, textos que falam que o homossexualismo é abominação aos olhos de Deus. Ah, o propósito deles é trocar todos esses termos homofóbicos por algo mais leve, porque a declaração deles é de que deve ser pregado mais graça e menos juízo. Se a gente parar para pensar, isso é muito comum hoje em dia. O que aparece na mídia são pessoas dizendo: olha, Deus é amor, Deus é graça, tem que parar de cobrar tanto, parar de mandar tanto mandamento. Não é assim que funciona. Já ouviram isso? Sim ou não? No Facebook, na internet, na mídia, os próprios homossexuais dizem isso. Por que será que é tanto seja e faça? Por que eu tenho que cumprir meu papel? São tantas ordens, tantos mandamentos. E as pessoas podem dizer: cadê a graça de Deus? É só juízo, é só cobrança. Deus é amor. Deixa eu ser do meu jeito, como eu sempre fui. Eu posso adorar a Deus dessa forma também. Mas muitas pessoas elas falam de graça. Mas será que elas sabem mesmo do que elas estão falando? O que é graça? O que a graça faz? Qual que é o efeito dela? Como ela faz? Por que ela faz? Qual que é o propósito da graça de Deus nas nossas vidas? Será que a graça ela é permissão para que eu viva no pecado? Será que a graça é não precisar ter compromisso com Deus? Será que a graça é eu viver do meu jeito, do jeito que eu sempre vivi? O texto de hoje, em Tito, capítulo 2, vai nos ajudar a responder algumas dessas perguntas, se não todas essas perguntas. Nesse texto, capítulo 2 de Tito, hoje o texto é verso 11 até o 15. O apóstolo Paulo está escrevendo para Tito, considera-se Tito como pastor de Creta. E Creta era uma ilha muito famosa, principalmente pelo seu vinho, né? E não só por isso, pela idolatria, pela maldade que tinha nela. Muitos marinheiros passavam pela ilha de Creta e por isso a prostituição, a imoralidade era algo muito comum na vida dos cretenses, naquela cidade como um todo. Olha que interessante o que Paulo diz sobre essa cidade, na verdade não foi nem ele, foi um próprio cretense que disse isso. Olha o capítulo 1, verso 12, volta um pouquinho aí. Diz assim, capítulo 1, verso 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso era comum na vida não só dos cretenses, mas principalmente na vida dos falsos mestres naquela ilha. Por isso, Tito deveria treinar líderes que tivessem um viver correto, contrário desses cretenses. Um viver conforme a palavra de Deus. Mas não só os líderes deveriam ser assim, os próprios cristãos da ilha de Creta deveriam ser diferentes. Deveriam viver conforme a sã doutrina. E por isso que no capítulo 2, o primeiro versículo, olha o que Paulo diz a Tito. Acompanhe comigo, 2:1. Diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. No último estudo de Tito, nós vimos que todos, de todas as idades, idosos, jovens, adultos, servos, escravos, né, todos têm papéis importantíssimos diante de Deus. Cada um deveria cumprir a sua tarefa, as suas responsabilidades, com o propósito de fazer diferença na sociedade, e não só isso,
embelezar, se é que podemos dizer assim, o evangelho. Para que o incrédulo pudesse olhar para a vida do crente e dizer, puxa vida, isso faz sentido, mudou a vida dele, pode mudar a minha vida. Por isso os cretenses deveriam viver assim. Ah, mas, pode ficar uma pergunta. Semana passada, semana retrasada, quando a gente estudou esse texto, eu cheguei em casa, sentei com a minha esposa e falei, puxa vida, que mensagem pesada. É seja, 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 faça, faça, faça. É muito mandamento, é muita ordem. Por que fazer tudo isso? Por que eu tenho que ser como a sã doutrina? Por que Paulo dá tantos imperativos? Será que eu, como cristão, tenho alguma coisa que me motiva a ser como a sã doutrina diz que eu devo ser? A resposta de Paulo nesse texto, sim, tem algo que te motiva. E a resposta de Paulo é que essa motivação, essa capacitação, ela é encontrada na graça de Deus. Ou seja, porque o cristão é alcançado pela graça de Deus. Ele não só deve, como ele pode ser um exemplo para todo mundo. A vida piedosa, como nós aprendemos, ela não é um fardo. Não é, nossa, mas quanta regra. Mas ela é uma resposta, porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Então, por isso que eu te convido a ler sobre a graça salvadora maravilhosa de Deus nesse texto de Tito, capítulo 2, versículo 11 até o 15. Vamos acompanhar a leitura. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse tempo maravilhoso, tempo em que nós levantamos cânticos ao seu nome, nós refletimos em como temos vivido. E eu quero pedir, Pai, em especial, que neste momento o Senhor mostre as verdades da tua lei, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor nos ilumine por meio da ação do Espírito Santo. Pai, sabemos que sozinhos não podemos entender a tua palavra. Por isso, Pai, eu peço que o teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, por meio da tua maravilhosa graça. Em nome de Jesus. Amém. Nesse texto, Paulo dá 3 características da graça de Deus. Vamos falar juntos? 3 características da graça de Deus. Talvez você não vai esquecer ou não vai lembrar de mais nada, mas pelo menos você vai lembrar que o texto falava sobre a graça de Deus. A primeira característica da graça de Deus nesse texto é que ela é disponível a todos. Paulo vai ensinar sobre a graça. E a primeira lição da graça é que ela é disponível a todos. Vamos ler de novo o versículo 11. Te convido a acompanhar comigo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Paulo começa o texto com uma palavrinha, porquanto. Essa palavrinha significa porquê. Ou seja, é a razão de se viver de uma maneira digna, de se viver conforme a sã doutrina. Seja e faça tudo isso, sabe por quê? Porque a graça de Deus se manifestou. Graça, que bendita palavra é essa, que quando eu me converti eu ouvi um monte de gente falando, nossa, é pela graça de Deus, eu sou salvo pela graça, a graça, a graça, a graça, eu não entendia bolhufas do que era a graça. Ninguém nunca sentou e me explicou o que era a graça. Talvez você hoje esteja pensando, que bendita graça é essa? Graça significa um favor, significa um prêmio, um privilégio que você não merece. Ou seja, ela é uma dádiva que é dada para alguém que não merece ela, que não merecia receber essa dádiva, esse presente. A graça de Deus é algo que Ele dá para quem não merece. É um presente que eu e você não merecemos, mas Ele dá esse presente. Paulo vai dizer que essa graça, ela é manifesta. A palavra de Deus diz que a graça de Deus se manifestou.
A palavra manifestar significa iluminou, trouxe à luz, tornou visível aquilo que não era possível se ver. Ou seja, a graça de Deus, ela veio à tona. Ela agora pode ser vista, ela pode ser desfrutada pelos homens. Mas eu faço uma pergunta para você: quando foi que a graça de Deus se manifestou? O próprio texto de Tito nos responde. Agora vamos um pouquinho para frente, capítulo 3, versículo 3. Vou ler do 3 até o 7. Olha que interessante. Tente descobrir como é que essa graça se manifestou. Aonde e quando. O texto diz assim, Tito 3, 3 em diante. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Em outras palavras, Paulo diz: a graça de Deus se tornou manifesta na obra de Jesus Cristo na cruz. Quando Cristo morreu pelos nossos pecados, ele possibilitou acesso à graça de Deus. Por isso, a graça não só é manifesta, mas a graça de Deus, ela é salvadora. A segunda palavra que Paulo vai usar, ele vai dizer que a graça salva. A graça resgata aquele que estava perdido. Eu quero que você olhe um pouquinho, um texto que não pode deixar de ser lido, principalmente quando nós falamos da graça de Deus. É o texto de Efésios. Deixa o seu dedo em Tito e volta algumas cartas e abra em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Paulo diz que essa graça que foi manifesta, ela é que salva o homem do inferno. Se tem algo que pode salvar o homem do inferno, é a graça de Deus, revelada na pessoa de Cristo. Olha o versículo 8 e 9 do capítulo 2. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9, não de obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém se orgulhe. Ou seja, quem salva o homem é a graça de Deus. Mas a graça não só salva o homem. A própria carta de Efésios vai dizer que é por meio dela que o homem recebe o perdão dos pecados. Agora volta ao capítulo 1 de Efésios, versículo 7. Capítulo 1, verso 7. Diz assim: no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A remissão, o perdão dos pecados vem por causa da graça de Deus. Mas não só salva, não só perdoa, mas é a graça quem nos santifica. Olha agora, volta para o capítulo 2, verso 10. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa é a graça de Deus. A graça de Deus é salvadora. Voltando para Tito, Paulo também vai dizer que ela não só é manifesta, não só é salvadora, mas ela também é para todos. Tito vai dizer no finalzinho do versículo: a todos os homens. Isso não significa, como muitas pessoas têm dito por aí, que todo mundo vai ser salvo no final. Ah, não, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos. Os católicos, quando alguém morre, os católicos rezam e oram pela alma que já foi, para que a Maria, Jesus ou qualquer santo interceda por eles, para que tenham vida, para que vão para o céu. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é todo mundo que é salvo, precisa ser alcançado por essa graça. Não significa que todo mundo no final vai ser salvo. Significa que a graça de Deus é disponível a todos os tipos de homens.
Lembra no contexto que Paulo falou? Olha, Tito, exorta os mais velhos, exorta também as idosas, exorta os adultos, exorta os jovens, exorta os servos. Ele falou 5 tipos de pessoas. E agora Paulo diz: olha, a graça se tornou manifesta a todos. Ou seja, ela pode salvar todo tipo de pessoa. Qualquer pessoa pode ter acesso a essa graça. Seja um homem religioso, seja ele um assassino, seja ele branco, seja ele negro. Não importa o que a pessoa tenha feito ou tenha sido, a graça de Deus é disponível para ela. A graça de Deus é disponível a todos os tipos de homens, sem distinção. Mas para ter acesso à graça de Deus é necessário arrependimento. O texto de Atos 3,19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Para que eu possa desfrutar dessa graça salvadora, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo a nossa miséria, pedindo perdão pelos nossos pecados, é aí que a graça de Deus nos alcança. Por meio da morte de Cristo, ela é quem nos salva, quem nos perdoa e também quem nos santifica. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você chegou aqui desiludido com a sua vida. Talvez você chegou desanimado com os seus pecados, triste pelo caminho que os seus atos te trouxeram até agora, desesperado com a sua situação, sem esperança, sem Deus no mundo, você não tem mais saída. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A graça de Deus é disponível a todos. Existe chance de salvação para você. Existe esperança, existe perdão de pecados. Por isso, se renda a essa graça. Se humilhe perante Deus para que Ele te exalte. Você pode ter entrado por aquela porta aqui nesse local, tendo a certeza de que você iria para o inferno. Mas você pode sair por aquela porta hoje, tendo convicção de que você vai para o céu. Se você se render à graça de Cristo. Se você se humilhar e pedir perdão pelos seus pecados, ainda há chance de salvação. Aproveite a oportunidade. E para você, que mesmo salvo, tem vivido uma vida longe de Cristo, longe da sua palavra, essa boa notícia da graça também é para você. A graça de Deus ainda está disponível para você. Ainda dá tempo de voltar para os braços do Pai. Ainda dá tempo de consertar aquilo que está torto. Ainda dá tempo de confessar seus pecados, viver para a glória de Deus. Não importa onde você chegou, não importa o caminho que os seus pecados te levaram. A graça salvadora de Deus garante que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Você pode ter entrado por aquela porta, neste local, desagradando a Deus em tudo na sua vida. Mas você pode sair por aquela porta, tendo a certeza de que você foi perdoado, tendo a certeza de que agora você vive para a glória de Deus. Humilhe-se diante da graça, receba o perdão e a santificação que vem de Deus. Isso porque a graça é disponível a todos. Amém. A segunda característica da graça está no versículo 12 e 13. É que a graça educa como ser cristão. A graça nos educa a viver uma vida que Deus espera, que agrada a Deus. Convido você a ler o versículo 12 e 13 de Tito, capítulo 2. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça de Deus se manifestou nos educando, nos ensinando a fazer 3 coisas. Está ali então o nosso cristão. Imagine que é você ali andando despreocupado com a vida porque a graça de Deus te alcançou. Você não tem mais culpas diante do cartório de Deus. Você não deve mais nada porque Cristo pagou todos os seus pecados. Mas você está andando a vida, puxa vida, eu me converti ontem. O que eu preciso fazer? O que eu preciso deixar de fazer? Ou eu já me converti há muito tempo, mas é nessa noite que eu pedi perdão para Deus e eu quero sair por aquela porta glorificando a Deus em cada dia. Paulo vai dizer que a graça, ela nos ensina a renunciar à velha vida. Paulo diz, renegadas a impiedade e as paixões mundanas.
A palavra renegar significa jogar fora, rejeitar, deixar de fazer. Em outras palavras, dizer não. E dizer não para impiedade. Impiedade é o contrário de piedade. Piedade significa uma vida consagrada a Deus na prática. Logo, impiedade é uma vida que não faz isso, que desconsidera Deus do dia a dia. Mas não só renegar a impiedade, mas também as paixões mundanas, os desejos, as vontades que pertencem a essa geração tão corrupta e corrompida. É o tipo de vida de quem se submete aos próprios pecados, as paixões mundanas. A tradução da Bíblia Almeida que eu uso, ela não é muito feliz na tradução dessa frase. Principalmente nesse texto, na verdade é um dos poucos que eu prefiro a NVI, mas a nova versão internacional diz o seguinte: ela, a graça, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Isso porque a impiedade e as paixões mundanas, elas devem ser renegadas a todos os momentos. E é isso que a graça nos ensina a fazer. É possível fazer isso por meio da graça. E Paulo está dizendo que ela nos educa a fazer isso. Então, a vida do cristão, a graça nos ensina a jogar fora tudo o que não agrada a Deus. Mas não só isso, não despojar do pecado, mas a graça também nos ensina a viver de maneira digna. Agora o cristão, ele deixa as coisas para trás, aquilo que não presta. Mas o que eu faço? Eu tenho que substituir. Quando eu falava palavrão, o que eu falo agora? A graça nos ensina a viver de maneira digna. O versículo 12, a segunda parte, vai dizer que a graça não só nos ensina a abandonar o pecado, não só nos ensina a dizer não para aquela vida de escravidão para o pecado, mas que o propósito dela é para que nós possamos viver no presente século, hoje, na era atual, de maneira sensata, justa e piedosamente. A palavra sensata, ela é a mesma palavra usada no contexto. Quem estava aqui e quem leu Tito, capítulo 2, de 1 a 10, você vê que Paulo dizia para os mais velhos, para os jovens, que eles deveriam ser sensatos, criteriosos, em outras palavras, moderados, controlados. Viver de maneira sensata é ter autocontrole para com o seu próprio corpo, seus desejos carnais, e não se render às tentações do pecado. Viver de maneira justa é uma vida que também é vivida conforme a justiça, uma vida com honestidade. A graça de Deus nos educa para que nós possamos viver de maneira justa nesse mundo tão corrompido pelo pecado, tão imoral, tão injusto. Mas a graça de Deus também nos ensina a viver piedosamente. Essa palavra, piedosamente, significa viver temente a Deus. Uma vida piedosa não é você ajudar os pobres, não é dar a marmita ou sopa para os mendigos de madrugada. Tudo isso são atitudes boas. Mas quando a Bíblia cita uma vida piedosa, é uma vida que tem temor a Deus, que busca agradar a Deus na prática do dia a dia. Tem temor e tremor diante de quem Deus é e diante do que Deus faz. Isso é uma vida piedosa. Em outras palavras, Paulo diz: olha, a graça de Deus nos ensina para que nós possamos viver uma vida nova, uma vida de boas obras, longe do pecado. Mas não só isso, a graça também nos ensina a aguardar a vinda de Cristo. Olha o finalzinho do versículo que diz: versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Além de ensinar a abandonar o pecado, a viver uma vida nova, a graça nos ensina a viver assim, aguardando, esperando ansiosamente duas coisas. Primeiro, a bendita esperança, a feliz expectativa que nós temos, e a manifestação da glória, a aparição daquilo que estava escondido. Lembra essa palavrinha, manifestação? Paulo já citou ela, falando que a graça se tornou manifesta. Lembra disso? Versículo 11. Agora ele diz: nós esperamos a manifestação de outra coisa. A bendita esperança, a manifestação da glória. Ou seja, a graça já veio, já foi manifesta. Mas a glória está por vir. Essa manifestação é da glória, e o texto termina dizendo, de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Gente, esse é o texto mais claro, o texto bíblico que mais deixa claro que Jesus Cristo é um só com o Pai. Ele vai dizer que Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador. Ele é a autoridade em nossa vida, Ele é quem nos salva. Esse texto prova
a Trindade. Mostra que Jesus é Deus. Ou seja, Jesus Cristo é um só com Deus e ele vai vir e vai julgar os povos. Eu gosto muito dessa cena, dessa imagem. Se na primeira vinda, Jesus veio como um cordeiro manso, humilde e morreu sem abrir a boca. Na segunda vinda, ele vai vir como um leão que ruge, pronto a devorar, com a sua justiça e a sua ira derramada sobre aqueles que não creem. As pessoas dão risada de Cristo, zombam de Cristo, mas se esquecem de que a Bíblia diz que quando ele voltar não vai ser como a primeira vez. Vai ser como rei, como imperador eterno. E todo joelho, como nós cantamos, se dobrará. Bem-aventurado, feliz é aquele que se dobrar enquanto está vivo. Porque aquele que não se dobrar diante de Cristo será condenado à condenação eterna. Paulo diz que a graça de Deus não só nos salva, como nós vimos, mas ela nos ensina a abandonarmos o pecado para que a gente possa viver uma vida nova. E quando nós fazemos isso, quando nós abandonamos o pecado e vivemos o que Deus espera de nós, nós vivemos com expectativa da segunda volta de Cristo. Jesus, volta logo, eu não aguento mais essa carne. Desprezível homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, disse Paulo. Quando você vive do jeito que Deus quer, você vive todo dia com essa frase na cabeça. Miserável homem que sou. Meu pecado é podre. A humanidade está destruída. Jesus volta logo. Isso me faz lembrar uma história de um soldado. Marcão gosta de história de soldado, né? O soldado tinha se convertido no quartel. Só que ele fumava. E ele não parava de fumar. Ele não conseguia parar de fumar. E todo mundo sabia que ele fumava, mas ele escondia de todo mundo. Então ele guardava o cigarro lá na mala dele. E ele sempre saía para fumar no mato, quando tinha tempo livre. Só que todo mundo sabia que ele fumava. O cheiro, os dentes amarelos. As pessoas achavam o cigarro nele. Mas ele falava, não, eu não fumo, eu parei de fumar. Me converti. E aí uma vez, esse soldado foi fumar na mata. Longe dos outros soldados. E chegando lá, ele abriu o cigarro naquela ânsia, aquela vontade de fumar. E ele acendeu o cigarro. Antes de colocar na boca e dar um belo trago naquele cigarro, ele olhou para uma árvore e ele falava, puxa vida, aqui ninguém me vê. Aqui os meus amigos do quartel não vão me ver. Aquele que falou de Jesus para mim nunca vai saber que eu fumo. E quando ele olhou para a árvore, ele viu um camaleão. Aquele animalzinho que se camufla, que se esconde. E ele viu aqueles olhões esbugalhados vendo ele. Naquele mesmo momento, aquele homem jogou o maço de cigarro, pisou, apagou. E nunca mais voltou a fumar. Porque ele percebeu naquele dia, com um camaleão, de que Deus estava vendo. De que mesmo que ele escondesse de todos o seu pecado, o mais importante era que ele estava desconsiderando, que era Deus. A graça nos ensina. Quando ele se tocou, puxa vida, Jesus morreu na cruz, eu não consigo abandonar o cigarro. Um pecado. Jesus morreu por todos eles. Ele me capacita a não me render mais ao cigarro. Quando nós somos ensinados pela graça, nós abandonamos o pecado. Nós vivemos do jeito que Deus quer que a gente viva. Eu quero agora que você abra em mais um texto. A gente já foi para Efésios, mas eu quero agora que você abra em Romanos. Deixa o seu dedo em Tito e vamos para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos 6, 1 e 2. Alguém pode dizer, olha, então se a graça me perdoa, se a graça me salva, então agora eu posso pecar. Eu posso fazer tudo o que eu sempre quis. Olha o que Romanos 6, 1 e 2 diz. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo
Nenhum. Verso 2. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Paulo diz, olha, se considere morto para o pecado. Se você foi alcançado pela graça de Deus, ela te ensina a abandonar o pecado. Você não é mais escravo do pecado. Diga não a ele. Ainda dá tempo. Não espere chegar até as últimas consequências que o pecado leva. Confesse e abandone, porque a graça nos ensina a fazer isso. Substitua as obras mortas que você fazia antes de ser salvo por obras de justiça, para que Deus seja glorificado. Olha no mesmo capítulo 6 de Romanos, agora versículo 11 até o 14. Romanos 6, 11. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Como Cristo vai te encontrar quando Ele voltar? Será que com uma vida santificada, a graça de Deus nos educa como ser cristão? Abandonar aquilo que é podre e viver para a glória de Deus. Não só isso, a graça de Deus, a terceira característica dela, agora do versículo 14 até o 15, é que a graça de Deus tem toda a autoridade. Primeiro, a graça de Deus, ela é disponível a todos. Segundo, a graça de Deus nos ensina a ser cristão. E por último, a graça de Deus tem toda a autoridade. Voltando para Tito, capítulo 2, verso 14 e 15, o texto diz assim: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo vai dizer que a graça, ela se resume na obra de Cristo. Ele diz que Jesus Cristo, este Jesus Cristo, se deu por nós. Ou seja, ele se entregou pelos nossos pecados, ele morreu por nós. Se alguém te perguntar por que Jesus morreu, o que você responderia? Hã? Para me salvar. Essa é a primeira resposta. E é isso que o texto responde. Mas Paulo diz que Jesus não morreu só com um propósito. Morreu com dois propósitos, pelo menos para a nossa vida. Vamos ver. O primeiro ele vai dizer, nos remir de toda a iniquidade. Ou seja, nos libertar, pagar um resgate por nós. Essa libertação é de toda iniquidade. Ou seja, de todo pecado, de toda maldade. O primeiro propósito, como foi dito, de Cristo ter morrido na cruz foi para nos libertar da escravidão do pecado, foi para nos salvar mesmo. Mas não só isso, não só para libertar. O segundo propósito, purificar, tornar limpo, consagrar, santificar. E para quem que ele fez isso? Para si mesmo, um povo exclusivamente seu, ou seja, um povo só seu. Esse povo, o texto vai dizer que é zeloso de boas obras. Ou seja, é um povo cheio de zelo, de dedicação, de esforço, de carinho para cumprir boas obras. Um povo assim vive de maneira justa, sensata e piedosamente, como nós vimos. Se a graça de Deus nos alcançou, o nosso coração vai queimar por boas obras para agradar a Deus. Jesus não morreu só para te salvar. Jesus morreu para te santificar. E não para você ser melhorzinho, ou bonzinho, ou mais bonitinho na sociedade. Mas para você ser um povo exclusivamente dele. Porque quando as pessoas olham para os cristãos, elas falam, está aí Cristo. Como é Cristo se as pessoas olharem para a minha vida? Eu fui salvo para ser purificado. A graça salvadora de Deus é resumida na obra de Cristo por nós.
Mas não só isso, ela tem toda a autoridade, e por isso ela deve ser proclamada. O versículo 15, a primeira parte, diz assim: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Paulo ordena a Tito dizer estas coisas. Que coisas? Tanto aquilo que os cristãos deveriam fazer, que foi o capítulo 2, de 1 a 10, quanto a motivação para isso, a graça de Deus. Tito deveria também exortar, eu gosto dessa palavra. Exortar parece que você vai bater em alguém, né? Mas a palavra exortar, ela traz o sentido de encorajar, de ensinar as pessoas. Muitas vezes a gente exorta, traz para o lado aqui, mas para encorajar. Só bater duro nas pessoas não funciona. Mas, não só exortar, mas também repreender. É isso que Paulo diz. Ou seja, confrontar o pecado, não é ficar passando a mão na cabeça. É tratar com carinho, é encorajar, mas também repreender o pecado. E ele diz com toda a autoridade. Em outras palavras, faça isso como um mandamento, como uma ordem de Deus para você. A graça de Deus tem toda a autoridade, porque ela é de Deus. Ela não só traz consolo, mas ela também confronta o pecado. E isso era um mandamento que Tito deveria cumprir. Em outras palavras, a graça de Deus deve ser proclamada porque ela tem autoridade de Deus, autoridade divina. E por último, na última parte do versículo, Paulo vai dizer que ela não pode ser desprezada. Uma frase bem pequenininha: ninguém o despreze. Eu não sei se você vê isso com naturalidade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um que está prestando atenção. Toshi, vem cá, por favor. Imagina que Toshi é Tito e eu sou Paulo. Não. Imagina aqui que o Toshi é o Tito a quem eu estou escrevendo a carta. E aí, na carta, as cartas eram lidas para toda a igreja, não só para o Tito. Então ele pegava a carta e lia aqui na frente de todo mundo. Agora imagina que eu estou escrevendo para ele e digo aquelas palavras. Tito, ninguém te despreze. Quem que não deve desprezar ele? Ninguém, ou seja, todas as pessoas, certo? Mas por que eu estou dizendo para ele? Tito poderia dizer para Paulo: Paulo, fala isso para as pessoas, não para mim. Quem tem que me valorizar e não me desprezar são as pessoas e não eu. Mas é interessante, por que será que Paulo diz: ninguém te despreze, Tito? Muito obrigado, Tito, pode sentar. Por que será que Paulo diz: Tito, você, ninguém te despreze? Porque a carta era lida para toda a igreja. Quando Paulo diz ninguém te despreza, ele está dizendo: esse homem que eu deixei aí, ele tem toda a autoridade. O que ele está ensinando é o que a palavra de Deus diz. Ninguém despreze o que ele diz. Porque naquela região tinha muitos falsos mestres. As pessoas estavam ouvindo os falsos mestres. Paulo diz: olha, não ouçam. Ouçam o que Tito está dizendo. Ninguém despreze Tito. Interessante, né? Tito não deveria ser ignorado, porque ele era um representante de Deus, da palavra de Deus naquela igreja. Por isso, o ensino dele sobre a graça não deveria ser desprezado, mas deveria ser acolhido com muita alegria. A graça de Deus não deve ser ignorada. Ela resume o sacrifício de Cristo por nós. Ela é o presente de Deus para o homem perdido. Por isso, ela deve ser proclamada. Não ignore a chamada de Deus. A graça não é uma permissão para você viver do seu jeito. Ela nos exorta, ela nos repreende, para que nós possamos viver no caminho de Deus. Não faça como os incrédulos que nós vimos no começo, que mudam o significado da graça de Deus. Ela sempre vem acompanhada da justiça de Deus. Se você conhece a graça, você queima por dentro para agradar a Deus, para obedecer a Deus. Se você não tem esse desejo, talvez você nunca foi alcançado pela graça. Jesus não morreu na cruz só para te salvar e me salvar. Ele fez isso para te santificar. A salvação é só o primeiro passo. Filipenses 2,12 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O nosso propósito é fazer parte do povo exclusivo de Deus. Se você não faz parte deste povo, em outras palavras, se você não está debaixo da graça, você está debaixo da ira de Deus. E isso é muito sério. Dê ouvidos à graça enquanto é tempo,
porque ela tem toda a autoridade e não deve ser desprezada. Por fim, nós respondemos a pergunta. Qual que era a pergunta? Qual é a razão do ser cristão? Por que eu preciso fazer tudo o que a Bíblia diz para mim fazer? Qual que é a resposta? Porque você foi alcançado pela graça de Deus. A vida santa é uma resposta a essa graça. E por fim, nós podemos responder. A motivação e capacitação para a vida cristã é a graça de Deus. Essa graça de Deus que é disponível a todos, que educa como ser cristão e tem toda a autoridade. Quero te convidar a ler junto comigo para nós encerrarmos. A motivação e capacitação para a vida cristã é a graça de Deus, que é disponível a todos, educa como ser cristão e tem toda a autoridade. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela tua graça. Deus, obrigado porque não há palavras para descrever o quanto o Senhor nos ama, o quanto o Senhor se importa conosco, ao ponto de enviar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, a morrer naquela cruz, tão só, para que o Senhor pudesse nos salvar, Pai. Ele não apenas morreu, mas ressuscitou. E a partir deste momento, manifestou a graça do Senhor. Essa graça que é um presente que ninguém merece. Ninguém merece estar no céu com o Senhor. Ninguém merece ser salvo. Não são obras que alcançam a salvação, mas é o sacrifício de Jesus, morrendo pelos nossos pecados. Por meio dele nós temos a remissão, o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Pai, porque a sua graça é manifesta. Porque todos os tipos de pessoas podem abraçá-la. Podem ser, ou melhor, abraçadas por ela. Mas isso exige arrependimento. Pai, se há alguém nessa noite que não se entregou a essa graça, que faça isso neste momento. Que reconheça os seus pecados. Que peça perdão por todos eles. Que creia no sacrifício de Cristo por ele. E confie unicamente e exclusivamente nessa graça salvadora de Deus. Pai, se há alguém que entrou por aquela porta nessa noite, uma vida torta, te desagradando, uma vida que não está de acordo com a palavra, mas que também já foi alcançado por essa graça. Pai, que essa pessoa também se renda ao Senhor, se humilhe diante da tua poderosa mão, para que o Senhor em tempo oportuno o exalte. Pai, nos perdoa por tantas vezes em que nós vivemos a vida do nosso jeito, em que nós não abandonamos aquele cigarro como aquele soldado, e queremos continuar a mesma vida que tínhamos antes de conhecer ao Senhor. Isso é impossível, não tem como, porque a graça nos ensina a renegar a antiga vida, a dizer não para aquelas paixões incontroladas do pecado. Antes nós não conseguíamos dizer não porque éramos escravos. Mas se Cristo nos libertou, agora é possível. Pai, que nós possamos nos lembrar disso. Pela capacitação do Seu Espírito, pela meditação na Tua palavra. E por meio da Tua graça, Pai, que nos ensina que nós possamos viver de maneira digna. Viver como um cristão deve viver. Esperando desesperadamente a Sua volta. Alguém que ama a vida que o Senhor deu, mas que ama muito mais a vida que está por vir. A realidade com o Senhor no céu, longe do pecado, longe da tristeza, longe da dor, longe do sofrimento. Essa deve ser a nossa expectativa. E não se eu vou comprar um carro, e não se eu vou ser bem sucedido na minha vida, e não se eu vou conseguir assistir ao episódio da novela. Pai, nos ensine a viver com a mente no alto, nas coisas do Senhor. Buscar primeiro o reino do Senhor. E as demais coisas vão ser acrescentadas.
Pai, nos ajude a entender que a sua graça tem toda a autoridade. Ela não é apenas um fantoche com o qual nós fazemos o que bem entendemos. Não é uma permissão para pecar. Não é uma permissão para viver do jeito que nós queremos. Mas quando nós entendemos a tua graça, nós nos humilhamos diante do Senhor. E nós deixamos ela reinar na nossa vida. Ela é a autoridade. Que nós não venhamos a desprezar essa palavra. Que nós não venhamos a desprezar no nosso dia a dia tudo que o Senhor fez por nós. Tudo que o Senhor prometeu para nós. Tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Obrigado, Pai, por essa noite em que aprendemos da tua maravilhosa e salvadora graça. Que quando nos perguntarem, ou nós mesmos nos perguntarmos, por quê? Para quê? Qual a razão? Que motivação eu tenho para ser crente? Para ser cristão? Para ser diferente? Que Tito 2, de 11 a 15, nos lembre de que é porque nós fomos alcançados pela graça. Porque se alguém não foi alcançado por ela, nunca vai conseguir viver para agradar a Deus. Mas se fomos alcançados, é isso que Deus espera de nós. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.